Mensagem final à humanidade e às novas gerações. Manifesto definitivo da consciência cósmica. Humanidade, chegaste a um limiar silencioso, porém decisivo. Não é o fim de um mundo, é o fim de uma forma limitada de compreendê-lo. Durante milênios, aprendeste a dominar a matéria antes de compreender a vida. Expandiste teus instrumentos, mas retardaste tua consciência. Exploraste os céus, enquanto ignoravas os universos interiores. Agora, o tempo da ignorância inconsciente se encerra. Não porque tenhas alcançado a perfeição, mas porque já não podes fingir que não sabes. Da vida universal. A vida não é exceção no cosmos. Ela é a regra. Não nasce do acaso cego, nem se sustenta por força sem sentido. A vida emerge como expressão de uma inteligência cósmica ainda em processo de autodescoberta. Cada ser vivo é uma manifestação dessa inteligência. Cada consciência, um ponto de observação do infinito. Declaramos: a vida é una, contínua e interdependente. Da consciência. A consciência não é produto secundário da matéria. Ela é princípio organizador da realidade. Ela antecede, atravessa e transcende as formas. Evolui, aprende, erra, refaz-se e amplia-se. Declaramos: toda consciência está em processo evolutivo. Não há condenações eternas. Há aprendizado contínuo. Da Terra. A Terra não é um recurso. É um ser vivo em transição. Ela reflete o estado moral e espiritual de seus habitantes. Suas crises são ecos das crises humanas. Sua regeneração depende da regeneração da consciência coletiva. Declaramos: cuidar da Terra é cuidar do futuro da humanidade. Do ser humano. O ser humano não é acidente cósmico, nem soberano absoluto da criação. É aprendiz do infinito. Dotado de razão, emoção e intuição, carrega em si a capacidade de escolher entre a estagnação e a transcendência. Declaramos: cada ser humano é agente ativo da evolução planetária e cósmica. Da ética cósmica. Não proclamamos uma moral baseada no medo, nem em dogmas imutáveis. Proclamamos a ética cósmica. A ética que nasce da compreensão das interconexões da vida. Toda ação gera consequências. Toda escolha molda realidades. Toda consciência colhe aquilo que aprende a semear. Declaramos: evoluir é responsabilidade da imortalidade e do destino da consciência. A morte não é negação da vida, mas transformação do estado de existência. A consciência não se perde. Ela prossegue. Aprende, depura-se, amplia-se e reintegra-se ao fluxo universal. Declaramos: a consciência é imortal enquanto processo evolutivo. Da cidadania cósmica. A humanidade aproxima-se de sua maior maturidade, a cidadania cósmica. Não definida por tecnologia ou contato extraterrestre, mas por ética, lucidez e responsabilidade universal. Ser cidadão cósmico é reconhecer-se parte da vida universal e agir em harmonia com ela. Declaramos: pertencemos ao universo e somos responsáveis por ele. Mensagem às novas gerações. A vocês que chegam, não herdam apenas um planeta, herdam uma escolha. Não aceitem como normal um mundo que despreza a vida. Não confundam progresso com acumulação. Não substituam consciência por velocidade. Vocês não vieram repetir o passado. Vieram transcendê-lo. A nova humanidade não será construída pela força, mas pela consciência. A vida é maior que qualquer ideologia. A consciência é mais antiga que qualquer civilização. O universo é mais vasto que qualquer crença. Declaramos, diante da vida universal:
que escolhemos evoluir, que escolhemos cooperar, que escolhemos compreender, que escolhemos honrar a Terra, que escolhemos assumir nossa responsabilidade cósmica. Este manifesto não encerra um livro. Ele inaugura uma consciência. Que cada leitor se torne um ponto de luz lúcida no tecido do universo. O futuro não será decidido pelas estrelas, mas pelas consciências que aprendem a brilhar. A humanidade não está sozinha. Nunca esteve. Agora começa a lembrar. Aula 2. Jesus como arquétipo universal. Consciência crística, evolução espiritual e ética cósmica. Para além da religião, o arquétipo universal. Ao longo da história humana, poucas consciências exerceram impacto tão profundo quanto Jesus. Contudo, a compreensão limitada de sua figura ao âmbito exclusivo de uma religião obscureceu sua dimensão mais ampla. Nesta aula, não abordamos Jesus como objeto de culto dogmático, mas como arquétipo universal da consciência evoluída. Um arquétipo não é um personagem histórico isolado. É um modelo estrutural de consciência, capaz de manifestar-se em diferentes culturas, épocas e mundos. Jesus representa um estado de consciência, não uma exceção inalcançável. A consciência crística como estado evolutivo. A chamada consciência crística pode ser compreendida como um nível avançado de integração entre razão, emoção, ética e espiritualidade. Suas características fundamentais incluem amor universal não seletivo, consciência da unidade da vida, superação do ego individual, ética baseada na compaixão ativa, responsabilidade plena pelas consequências dos próprios atos. Do ponto de vista científico ampliado, esse estado indica máxima coerência entre campos mentais, emocionais e sutis, alto grau de organização consciencial, capacidade de influenciar coletivamente o meio. Jesus não afirmou ser único nesse estado. Ao contrário, indicou que o potencial existe em todos. Nem permitirás prom Jesus e as leis universais da consciência. Os ensinamentos atribuídos a Jesus revelam notável convergência com leis universais, hoje reinterpretadas pela ciência e pela filosofia da consciência. Princípios como a relação entre causa e consequência, a responsabilidade pelas escolhas, a transformação interior como caminho de mudança externa, a centralidade da consciência sobre a matéria, não pertencem a um sistema religioso, mas à estrutura do próprio universo consciente. Nesse sentido, Jesus não criou leis, ele as compreendeu e viveu plenamente. Dá $50, o arquétipo do amor como força evolutiva. O amor, em sua forma mais elevada, não é emoção passiva. É força organizadora da consciência. Sob esse prisma, o amor integra em vez de fragmentar, cura em vez de punir, eleva em vez de dominar. A proposta ética de Jesus não era moralista, mas evolutiva. Amar o outro como a si mesmo significa reconhecer o outro como parte da mesma totalidade consciente. Esse princípio transcende a Terra e aplica-se a qualquer civilização madura do universo. Jesus, a Terra e os mundos em evolução. Em um planeta em transição, a presença de um arquétipo como Jesus cumpre função estruturante. Ele atua como referência vibracional, oferecendo à humanidade um vislumbre do que ela pode se tornar. Sob a ótica da cosmologia espiritual, Jesus representa consciências já integradas à ética cósmica. Sua passagem indica momentos-chave da evolução planetária. Seu legado prepara a humanidade para estágios mais avançados. Não se trata de idolatria, mas de orientação evolutiva. O arquétipo vivo nas novas gerações. O arquétipo crístico
não pertence ao passado. Ele reaparece sempre que a consciência humana dá o salto qualitativo. Cada gesto de compaixão lúcida, cada escolha ética consciente, cada ação orientada ao bem coletivo, manifesta esse arquétipo no presente. As novas gerações não são chamadas a repetir rituais, mas a encarnar princípios. Jesus representa um arquétipo universal de consciência evoluída. A consciência crística é o estado alcançável. O amor é força evolutiva do universo. A ética ensinada por Jesus é cosmológica, não sectária. O futuro da humanidade depende da incorporação desses princípios. A pergunta essencial desta aula não é quem foi Jesus, mas sim que nível de consciência a humanidade escolhe manifestar agora. Após compreender Jesus como arquétipo universal, surge naturalmente a próxima questão. Como essa consciência se manifesta nos campos sutis, na mediunidade e nas dimensões invisíveis da realidade? Esse será o próximo passo da jornada. Aula 2. Jesus como arquétipo universal. Consciência crística, evolução espiritual e ética cósmica. Para além da religião, o arquétipo universal. Ao longo da história humana, poucas consciências exerceram impacto tão profundo quanto Jesus. Contudo, a compreensão limitada de sua figura ao âmbito exclusivo de uma religião obscureceu sua dimensão mais ampla. Nesta aula, não abordamos Jesus como objeto de culto dogmático, mas como arquétipo universal da consciência evoluída. Um arquétipo não é um personagem histórico isolado. É um modelo estrutural de consciência capaz de manifestar-se em diferentes culturas, épocas e mundos. Jesus representa um estado de consciência, não uma exceção inalcançável. A consciência crística como estado evolutivo. A chamada consciência crística pode ser compreendida como um nível avançado de integração entre razão, emoção, ética e espiritualidade. Suas características fundamentais incluem amor universal não seletivo, consciência da unidade da vida, superação do ego individual, ética baseada na compaixão ativa, responsabilidade plena pelas consequências dos próprios atos. Do ponto de vista científico ampliado, esse estado indica máxima coerência entre campos mentais, emocionais e sutis, alto grau de organização consciencial, capacidade de influenciar coletivamente o meio. Jesus não afirmou ser único nesse estado. Ao contrário, indicou que o potencial existe em todos. Jesus e as leis universais da consciência. Os ensinamentos atribuídos a Jesus revelam notável convergência com leis universais hoje reinterpretadas pela ciência e pela filosofia da consciência. Princípios como a relação entre causa e consequência, a responsabilidade pelas escolhas, a transformação interior como caminho de mudança externa, a centralidade da consciência sobre a matéria, não pertencem a um sistema religioso, mas à estrutura do próprio universo consciente. Nesse sentido, Jesus não criou leis, ele as compreendeu e viveu plenamente. O arquétipo do amor como força evolutiva. O amor, em sua forma mais elevada, não é emoção passiva, é força organizadora da consciência. Sob esse prisma, o amor integra em vez de fragmentar, cura em vez de punir, eleva em vez de dominar. A proposta ética de Jesus não era moralista, mas evolutiva. Amar o outro como a si mesmo significa reconhecer o outro como parte da mesma totalidade consciente. Esse princípio transcende a Terra e aplica-se a qualquer civilização madura do universo. Jesus, a Terra e os mundos em evolução. Em um planeta em transição, a presença de um arquétipo como Jesus cumpre função estruturante.
Ele atua como referência vibracional, oferecendo à humanidade um vislumbre do que ela pode se tornar. Sob a ótica da cosmologia espiritual, Jesus representa consciências já integradas à ética cósmica. Sua passagem indica momentos-chave da evolução planetária. Seu legado prepara a humanidade para estágios mais avançados. Não se trata de idolatria, mas de orientação evolutiva. O arquétipo vivo nas novas gerações. O arquétipo crístico não pertence ao passado. Ele reaparece sempre que a consciência humana dá um salto qualitativo. Cada gesto de compaixão lúcida, cada escolha ética consciente, cada ação orientada ao bem coletivo manifesta esse arquétipo no presente. As novas gerações não são chamadas a repetir rituais, mas a encarnar princípios. Jesus representa um arquétipo universal de consciência evoluída. A consciência crística é um estado alcançável. O amor é força evolutiva do universo. A ética ensinada por Jesus é cosmológica, não sectária. O futuro da humanidade depende da incorporação desses princípios. A pergunta essencial desta aula não é quem foi Jesus, mas sim, que nível de consciência a humanidade escolhe manifestar agora? Após compreender Jesus como arquétipo universal, surge naturalmente a próxima questão. Como essa consciência se manifesta nos campos sutis, na mediunidade e nas dimensões invisíveis da realidade? Esse será o próximo passo da jornada. Cristo cósmico e civilizações avançadas. O princípio crístico como lei viva do universo. Do Cristo histórico ao Cristo cósmico. Quando a consciência humana ainda estava restrita à experiência tribal e planetária, foi natural compreender Jesus apenas como um evento histórico localizado. Contudo, à medida que a humanidade amplia sua percepção do universo, torna-se necessário dar um passo além. O Cristo cósmico não se limita a um corpo, a uma época ou a um planeta. Ele representa um princípio universal de consciência plenamente integrada, presente onde quer que a vida alcance maturidade ética, espiritual e intelectual. Jesus foi a expressão terrestre desse princípio. O Cristo é a realidade cósmica que o sustenta. O princípio crístico como lei de organização universal. Em níveis avançados da evolução, a consciência deixa de operar pela fragmentação e passa a se estruturar pela unidade. Esse estado não é místico no sentido ingênuo, mas funcional. O princípio crístico manifesta-se como integração entre inteligência, ética e compaixão. Supremacia da cooperação sobre a competição. Consciência do todo acima do interesse individual. Uso da tecnologia subordinado à ética. Do ponto de vista científico ampliado, trata-se de altíssima coerência consciencial, capaz de organizar matéria, energia e informação em harmonia. Civilizações tecnologicamente avançadas, que não desenvolvem ética proporcional, tendem à autodestruição. Essa é uma lei observável, tanto na história humana quanto nas projeções cosmológicas. Civilizações verdadeiramente avançadas são aquelas que superaram o ego coletivo, integraram ciência e espiritualidade, reconheceram a vida como valor absoluto, operam sob princípios equivalentes à ética cósmica. Nessas civilizações, o que chamamos de consciência crística não é exceção, mas fundamento cultural. O Cristo cósmico não é adorado, é vivido. O Cristo cósmico e a pluralidade dos mundos habitados, se a vida é abundante no universo, como indicam a astrofísica e a cosmologia moderna, então a evolução da consciência também o é. Em mundos mais antigos e espiritualmente maturos, a violência foi superada, a exploração deixou de existir, a comunicação ocorre em níveis mais sutis.
a identidade individual é preservada, integrada ao todo. O princípio crístico atua como eixo regulador dessas civilizações, garantindo o equilíbrio entre liberdade e responsabilidade. Assim, o Cristo não pertence à Terra. A Terra é que começa, lentamente, a aproximar-se do Cristo. Jesus como emissário de uma consciência cósmica. Sob essa perspectiva, Jesus pode ser compreendido como um emissário de uma consciência já integrada ao princípio crístico, um modelo adaptado ao nível evolutivo da Terra, um marco de transição consciencial planetária. Seus ensinamentos foram apresentados em linguagem simbólica, acessível à humanidade de seu tempo, mas carregam princípios válidos para qualquer civilização consciente do universo. Ele não veio fundar uma religião. Veio revelar um estado de ser crístico. Como mundo de transição, a Terra vive o conflito entre dois modelos. Um baseado no ego, no poder e na fragmentação. Outro baseado na cooperação, na ética e na unidade. A presença do arquétipo crístico no imaginário humano funciona como bússola evolutiva. Quanto mais a humanidade se afasta dele, maior o desequilíbrio. Quanto mais se aproxima, maior a estabilidade planetária. A transição planetária pode ser compreendida como um processo gradual de alinhamento ao princípio crístico universal. O futuro da humanidade no contexto cósmico. A humanidade não está destinada a permanecer isolada. O ingresso consciente em uma comunidade cósmica exige requisitos claros: maturidade ética, superação da violência como linguagem política, uso responsável da tecnologia, reconhecimento da vida como valor universal. Esses requisitos não são impostos por civilizações externas, mas pela lei natural da consciência. Sem ética, não há acesso ao cosmos consciente. Sem consciência, não há verdadeira evolução. O Cristo é um princípio cósmico, não um evento isolado. Jesus foi sua expressão terrestre. Civilizações avançadas vivem a consciência crística como norma. A Terra está em processo de alinhamento a esse princípio. O futuro da humanidade depende de sua maturidade ética. A pergunta que permanece não é: existem civilizações avançadas no universo? Mas sim, estamos nos tornando uma civilização capaz de conviver com transição natural. Compreender o Cristo cósmico conduz a uma última consciência inevitável. A evolução não é apenas individual, é universal. E cada ser humano é chamado a decidir se participa desse movimento de forma inconsciente ou consciente. Aula 3. O futuro da humanidade no contexto cósmico. A humanidade como espécie em fase de transição evolutiva, deixando de ser apenas biológica para tornar-se consciencial e cósmica. A humanidade como projeto em aberto. O ser humano não como produto final da evolução, mas como obra em andamento. A evolução deixa de ser apenas genética e passa a ser ética, intelectual e espiritual. O futuro não é fatalista, é condicional ao nível de consciência coletiva. A crise atual como portal evolutivo. Crises ambiental e social e existenciais como sintomas de crescimento. Colapso de antigos paradigmas, materialismo, consumo, poder e separatividade. A crise como mecanismo pedagógico da própria evolução. Tecnologia, ciência e consciência. O risco de uma tecnologia sem ética e sem consciência espiritual. Inteligência artificial, biotecnologia e exploração espacial como espelhos da maturidade humana. A verdadeira evolução tecnológica exige consciência ampliada, não apenas capacidade técnica. A Terra como escola de almas. A função pedagógica do planeta Terra no contexto cósmico. Mundos primitivos, de provas e expiações, de regeneração e mundos felizes. A humanidade aproximando-se de uma mudança de faixa vibratória coletiva.
O destino da consciência humana. A consciência como elemento fundamental do universo, mais essencial que a matéria. O que é consciência? Diferença entre consciência, mente e cérebro. A consciência como princípio organizador da realidade. Evidências filosóficas, científicas e espirituais de sua continuidade. A imortalidade da consciência. A morte como transição de estado, não como aniquilação. Reencarnação como mecanismo evolutivo da consciência. A memória espiritual e o aprendizado acumulado ao longo das existências. Expansão da consciência e responsabilidade moral. Quanto maior a consciência, maior a responsabilidade ética. O futuro da humanidade depende do nível moral médio da espécie. Evolução sem ética gera autodestruição. A ética cósmica. Uma ética que ultrapassa leis humanas e se alinha às leis universais. As leis morais do universo. Causa e efeito como princípio. Universal. Harmonia, cooperação e interdependência cósmica. Não há privilégios evolutivos, há mérito consciencial. Civilizações avançadas e ética. O grau tecnológico reflete o grau ético de uma civilização. Civilizações belicosas não sobrevivem a longo prazo. A paz como consequência de maturidade espiritual. O papel ético do ser humano no cosmos. A humanidade como futura participante ativa da comunidade cósmica. Superação da violência, do egoísmo e da exploração. A ética como passaporte evolutivo. Manifesto da consciência cósmica. O futuro não pertence aos mais fortes, mas aos mais conscientes. A Terra não é um acaso, é um berço de consciências em formação. Cada ser humano é um ponto de decisão no destino coletivo. Evoluir é amar, compreender, cooperar e respeitar a vida em todas as suas formas. A humanidade não caminha para o fim, mas para um novo começo. Não de máquinas mais poderosas, mas de consciências mais luminosas.